Boa Quem, noite. quem puder, Obrigado. quem puder colocar as câmeras em on, a É, gente gostaria muito de ver as carinhas de exatamente. todo mundo, de quem puder. Aproveita e endosso as palavras da Carol, de pedir para quem está com a câmera fechada, se puder abrir, é melhor. E Boa noite a todos, pessoal. boa noite. Agradecer, em primeiro lugar, o convite feito pela Mora Thaís, para eu poder estar aqui hoje com vocês, para a gente bater um papo aí, conversar um pouquinho sobre a Parashá Ekev, que é a Parashá dessa semana, mas antes vamos começar com as bênçãos que antecedem o estudo da Torá. Quem tiver com o Sidur Shavuatov da CIP, o capa azul, está na página 44. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher kiddushanu b'mitzvotav v'tzivanu la'asok b'divrei Torah. V'ha'arev na Adonai Eloheinu et divrei Toratecha befinu, ובפי עמך בישראל, ונהיה אנחנו וצאצאינו וצאצאי עמך בישראל. כולנו יודעי שמך ולומדי תורתך לשמה. ברוך אתה אדוני, המלמד תורה לעמו ישראל. Amém. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו. ברוך אתה אדוני, נותן התורה. Amém. Então, deixa eu compartilhar com vocês aqui. Um segundo. Como eu disse, a paraxá dessa semana é a paraxá Ekev, que é a terceira paraxá do último livro da Torá, o livro de Deuteronômio, e é uma paraxá que ela é a continuação, né, a continuação de mais um discurso de Moshe. Moshe já está recapitulando, né, o livro de Deuteronômio, de Devarim. Ele é como uma recapitulação de toda a Torá. E aqui, então, a gente tem o povo, aqui nesse mapinha, o povo saiu do Egito, atravessou o deserto e está na porta para poder atravessar o Rio Jordão e entrar em Canaã. E o Moshe então começa a falar com o povo, ele já fez um discurso, agora começa o segundo, já começou, então continua o segundo, e de uma série de discursos do que é composto o livro de Devarim. E ele tá, então, ele começa a falar e ele sabe que essas palavras dele não são apenas ensinamentos de novas leis. Ele está falando para uma nova geração. Todos aqueles que estão ali ouvindo são pessoas que nasceram no deserto. Com pouquíssimas exceções, todos eles são posteriores à saída. Então, esse pessoal que está aí não foi escravo, não passou pelas agruras do Egito, nunca viu Faraó, não atravessou o Mar Vermelho, não escutou a voz do Sinai, a voz de Deus, não viu a revelação do Sinai. E então o Moisés começa a relatar para eles tudo aquilo que aconteceu. E aí que se estabelece esse panorama, né, que ele renova essa aliança, ele prega a fidelidade à aliança que ele fez com Deus lá no alto do Monte Sinai, ele promete bênçãos, ele lembra esses 40 anos que eles passaram no deserto, ele mais uma vez recorda que a terra na qual eles vão entrar é uma boa terra, ele alerta para o perigo do esquecimento e ele então já antecede dizendo que a conquista da terra vai pertencer a Deus. E então o que eu queria trabalhar hoje com vocês é sobre a questão da memória. E a primeira coisa que a gente vê nessa paraxá é que não existe sucesso sem memória. Que o maior risco que a gente pode correr é esquecer aquilo que Deus nos proporcionou, que Deus nos deu.
E até o que realmente ameaça a vida espiritual das pessoas não é a pobreza, não é a perseguição, é o sucesso sem memória. E eu vou voltar aqui lá atrás, na hora que a gente está atravessando, que a gente está lembrando a travessia do deserto, no Seder de Pessa, na Agadá, a gente fala, em cada geração a pessoa deve ver a si mesma como se ela própria tivesse saído do Egito. A memória, a lembrança, deixa de ser uma informação e passa a ser a identidade do povo. O povo se forma a partir do que ele lembra. Na Paraxá a gente também tem essa lembrança dos 7 produtos da terra de Israel, são trigo, cevada, uva, figo, romã, azeitona e tâmara. E o Ibn Ezra, que é um dos mais famosos comentaristas da Torá, ele fala que a descrição da terra, daquilo que ela produz, desperta a gratidão. E o que acontece com isso? Como o nosso convite dessa semana, essa frase está aqui, faz parte da Paraxá, que nos exorta a fazer a Birkat Hamazon depois das refeições. Quando a gente come esses frutos da terra de Israel, a gente tem uma bênção especial para eles. E os sábios, principalmente o rabino Samson Raphael Hirsch, que é considerado o criador, o ideólogo da chamada ortodoxia moderna, ou neo-ortodoxia, ele fala que a Birkat Hamazon, essa bênção de agradecimento, transforma esse ato físico de comer em consciência espiritual de dependência. Ou seja, que a gente tem que lembrar aquilo que Deus nos deu. E aí, eu volto a falar um pouquinho a questão do sucesso aqui, desse sucesso sem memória, porque na Paraxá Ekev, diversas vezes a gente tem a lembrança sendo como se fosse um mandamento, como se fosse uma mitzvah. O verbo em hebraico lembrar, que é liskor, ele faz o que um duelo com outro verbo, que é o antônimo dele, né, que é lishkoach, que é esquecer. E aí, aqui, né, quando o Moshe fala, guarda-te para que não esqueças o Senhor teu Deus, que está no versículo 11 do capítulo 8, o medo dele aqui não é que o povo vá para a idolatria. O medo dele é que o povo se esqueça de Deus, que o povo perca essa memória. E aqui, então, ele, pouco mais adiante, ele vai falar, vou voltar aqui um pouquinho, ele vai falar a seguinte frase. Ve'amarta belevavecha korri ve'yotzem yadi asa li et achail azeh. Dirás em teu coração, minha força e o poder da minha mão me proporcionaram toda esta riqueza. O problema não é a riqueza, não é o sucesso, é a falta de memória. É esquecer como a gente chegou naquele sucesso, naquela coisa que a gente atingiu. E aí eu fiz aqui um fluxo espiritual, que a pessoa recebe a bênção, ela atinge a prosperidade, atinge conforto e segurança, fica orgulhosa, ela se esquece e se afasta de Deus. Porque, como eu disse, ela fala, minha força e o poder da minha mão me proporcionaram toda essa riqueza. Ou seja, a pessoa que se esquece de Deus. Ela se apresenta como sendo ela aquela que é a responsável pelo sucesso que ela atingiu. E aí a Torá, para esse comentário, para esse versículo, o Ramban Nachmanides, comentarista da Espanha do século XIII, ele falou o seguinte, a abundância também é um teste. O perigo é imaginar que tudo vem apenas de nós mesmos. Ou seja, na hora que a gente se considera autossuficiente, que a gente não precisa de ninguém e de nada, aí é que a gente está errado. Aí é que a gente está errado. Que a gente esquece de Deus, esquece aquilo que Ele pode nos dar, nos auxiliar. E aí o Sforno, que é um comentarista italiano do século XVI, ele fala,
Esquecer é viver como se Deus não fosse necessário. Não é deixar de acreditar. O esquecimento é espiritual antes de ser intelectual. E é a indiferença que afasta o coração. E aí, a questão da memória, o Rashi também vem falando aqui que o objetivo das provações que o povo passou no deserto era revelar e formar o caráter do povo. Que o povo tinha o maná para comer, quando precisava de água, encontrava os poços, e o povo dependia de Deus e confiava nele. Então, é isso que tem que ficar claro. Ou seja, a gente não é nada se não depender de Deus. E aí, tudo que existe no judaísmo é uma busca de memória. É para impedir o esquecimento. Por exemplo, no Shabat, a gente tem as velas de Shabat. Todo ritual de Shabat é um ritual de lembrança. Ou seja, a gente para de trabalhar na sexta-feira, a gente acende as velas, a gente reza, a gente faz uma refeição festiva na sexta-feira e no final do Shabat a gente faz a Havdalah. Tudo isso são elementos de memória, para a gente lembrar o Shabat. Por que lembrar o Shabat? Porque o Shabat foi a primeira vez na Torá em que Deus dá ordem, lá no Êxodo 20, ele fala: Zahor et Yom HaShabbat lekadsho. Lembre-se do dia de Shabat para santificá-lo. Na semana passada, a gente leu em Vayet Hanan que ele muda essa redação, em vez de Zahor, de lembrar, ele fala Shamor, guardar. E aí tem uma explicação de que esse Shamor é porque é a questão de guardar o sábado, no sentido de se abster de fazer as atividades laborais criativas, que é o que é proibido no Shabat, que é conhecido, que a gente em hebraico chama de Melachot, e o Zahor é para a gente lembrar da criação, porque o Shabat está presente na nossa vida desde a criação do universo. E aí, que segue, no Vayet Hanan também, lembrando da semana passada, ele fala, no versículo 15 do capítulo 5, lembrar-te-ás de que foste escravo na terra do Egito. E esses outros elementos, além do Shabat, que fazem também aflorar memórias, é o Pessah. O que é no Seder de Pessah? A gente come matzá. O que o matzá nos lembra? Que a gente teve que sair às pressas do Egito para poder... E o pão não deu tempo de fermentar, então a gente come aquele pão não levedado, não fermentado, porque ele nos lembra do que a gente estava passando no Egito. Sukkot, a Sukkah, o Lulav, nos lembram de como os nossos antepassados viviam no deserto. A Mezuzá, quando a gente passa pela Mezuzá e a olha, que é o mandamento que está na Torá, né? Ou seja, você, quando olhares, vai lembrar de todas as mitzvot que estão na Torá. Os tefilim, dentro deles tem trechos do Shema, um deles é esse que eu acabei de falar, também lembra a saída do Egito, e o Birkat Hamazon, que a gente lembra que Deus nos ajudou, que a gente só pôde ter aquela refeição porque Deus estava do nosso lado e nos proporcionou essa refeição agradável. E voltando ainda um pouquinho no Shabat, tem também o que o escritor israelense Ahad Ha'am, ele disse que mais do que Israel guardou o Shabat guardou Israel. E que ele conclui que a memória concretizada em práticas preserva um povo ao longo da história. Ou seja, todas as vezes que a gente pratica uma mitzvah, que a gente pratica um ritual, a gente está lembrando dos nossos antepassados. A gente está guardando. Aquilo se torna uma memória viva. E aqui eu fiz um quadrinho para o que a memória causa e o que o esquecimento causa. Ou seja, enquanto a memória a gente tem a gratidão de agradecer pelo que a gente recebeu, o esquecimento, através do orgulho, a gente não lembra dessa gratidão. A memória nos faz ter humildade, que a gente lembra
do que a gente passou, do que os nossos antepassados passaram. E o esquecimento, a gente fica autossuficiente e acha que a gente é capaz de qualquer coisa. A aliança, o brito, o pacto, ele vai contra o individualismo. Ou seja, que enquanto a gente, junto com Deus, pode fazer as coisas, a gente esquece e acha que vai resolver tudo sozinho, que somos todos super-homens e super-mulheres e que somos capazes de tudo. E que enquanto a memória nos faz praticar a fidelidade a Deus, o esquecimento nos afasta dele. Enquanto a memória faz com que a gente lembre dessa dependência que a gente tem de Deus, como eu falei agora há pouco, o esquecimento faz com que a gente fique confiante em si mesmo, que a gente se julgue capaz de tudo. E a memória faz com que a gente tenha uma vida com propósito e o esquecimento nos causa um vazio espiritual. E aí, eu queria trazer para vocês aqui umas reflexões e depois eu vou falar um pouquinho mais sobre... e essas perguntas eu vou deixar para vocês responderem para si mesmos. Como manter a gratidão diante das bênçãos diárias, como evitar a armadilha da autossuficiência e quais memoriais cultivamos hoje para não esquecer de Deus. E a questão da memória, desse não esquecimento, né? Como a gente... eu volto a dizer que nesse versículo 18, que esse que é aquele que vem responder aquele versículo anterior que eu trouxe, né, do que a minha mão e a minha força que foi que construiu a minha riqueza. No versículo 18, a gente fala da seguinte maneira: lembrarás do eterno teu Deus. Zahor et Adonai Elohecha. Ou seja, a gente vai lembrar de Deus. E outras coisas também que a gente tem, como eu falei agora há pouco, do Sinai. No Sinai, Deus, a primeira afirmação, né, da série de Brota, dos conhecidos como 10 Mandamentos, ele fala: eu sou o eterno teu Deus que te tirou da terra do Egito. Ou seja, ele está refrescando a nossa memória de que ele foi que nos tirou do Egito. Ele que nos concedeu isso. Então ele está lembrando isso para a gente. E depois, quando ele vira e fala que a gente tem que cuidar dos estrangeiros, ou amar os estrangeiros, né? Que essa é a mitzvah que mais se repete na Torá, repete 36 vezes: amarás o estrangeiro, porque o estrangeiro fosse na terra do Egito. Então é uma lembrança da ética humana. E aí a gente, nessa esteira de lembranças e de memória dentro da nossa liturgia, a gente tem um Shabat, um Shabat que antecede Purim, que é um Shabat chamado Shabat da lembrança, Shabat Zahor, em que a gente vai ler do que Amaleque fez, e a gente vai ler isso em algumas semanas, em Deuteronômio, Devarim 25, que fala: lembra-te do que Amaleque te fez. E essa frase termina em seguinte com: não te esqueças. E o que quer dizer? Que os nossos sábios dizem que como Amaleque seria a personificação da crueldade gratuita, esse lembrar é a expressão pública dessa lembrança, dessa recordação do que Amaleque fez, e não esquecer é o que cada um de nós deve carregar. E eles falam que a gente não deve cultivar a memória para perpetuar o ódio, e sim para cultivar essa memória, para reconhecer que existem forças que atacam a dignidade humana e que a gente deve se levantar contra elas. E aí, também voltando na semana passada, no Sinai, tem no Devarim 4, Moshe traz a seguinte frase: somente guarda-te e guarda muito bem tua alma, para que não esqueças as coisas que teus olhos viram. Então, ele está falando com pessoas que não viram, não tiveram essa visão. Então, ou seja, ele exorta mais uma vez a memória. E ele segue falando no capítulo 9, ele vai lembrar do episódio muito triste do povo, que é o bezerro de ouro. Mas ele não cita o bezerro de ouro nominalmente. Ele fala assim: lembra-te e não te esqueças de como provocaste a ira do eterno teu Deus no deserto. E o esforno, que eu já citei ele aqui, ele fala
que a recordação do bezerro de ouro não é para humilhar o povo, mas para ensinar a humildade na conquista da terra. A Torá nos ensina um conjunto de memórias. Ela nos sabe que nós não esqueceremos apenas os fatos. Muitas vezes esqueceremos quem somos, nos afastaremos das pessoas que somos. E a memória, então, se torna um mandamento, se torna uma mitzvah. Seguindo pelo Tanar, aqui, voltando nessa mais uma conclusão aqui, antes da conclusão da Parashá, o Moshe sabe que Israel vai vencer. A preocupação dele não é a guerra. Na hora que o povo, ele sabe que quando o povo entrar na terra, o povo vai ganhar essa guerra. Mas ele fala: lembrar-te-ás do Senhor teu Deus, porque é Ele quem te dá força para adquirir riquezas. E esse versículo vem logo em seguida do versículo que fala que nós estamos, que cada um de nós é capaz de conquistar as riquezas com a própria força e com as próprias mãos. E os profetas, eles vêm falar no Tanar, por exemplo, Oséia fala: Israel esqueceu seu Criador. Depois vem Irmiarro, Jeremias, que fala: meu povo esqueceu-me por dias sem conta. E vem um contraponto no livro de Isaías, que ele fala: pode uma mãe esquecer seu filho, ainda que ela o esquecesse, eu não te esquecerei. Ou seja, ainda que nós esqueçamos a Deus, que hajamos de uma maneira que nos afasta de Deus, Ele não vai se esquecer de nós. E em Ketuvim também a gente tem o Salmo 137, que fala: se me esquecer de ti, Jerusalém, que se paralisa a minha mão direita. Esquecer Jerusalém aqui é como se esquecêssemos de nós mesmos. Em Eirá, que a gente leu semana passada, em Tisha B'Av, o Jeremias recorda a destruição. Para quê? Para que ela não seja banalizada. A Mishnah, no lindo tratado de Pirkei Avot, ela fala, logo no começo, a primeira frase de Pirkei Avot é: Moshe recebeu a Torá no Sinai e transmitiu a Yoshua. Yoshua aos anciãos, os anciãos aos profetas e os profetas aos homens da grande assembleia. Ou seja, através dessa memória da Torá que foi entregue por Moshe, passada a Yoshua, Josué e assim por diante, que a gente lembrando, a gente ativando as nossas memórias, a gente vai conseguir transmitir a Torá como se fosse um patrimônio coletivo do povo de Israel. E também no Tratado de Pirkei Avot, no capítulo 3, o rabino Dostai Ben Yanai ensina que quem abandona o ensino da Torá, o estudo da Torá, se afasta deliberadamente dela e coloca em risco aquilo que recebeu. Na Guemará, em Menachot 99b, o Rabi Yoshua Ben Levi fala: esse livro da Torá não se apartará de sua boca. Isso está em Yoshua, Josué 1:8. Ou seja, a questão de perpetuar o estudo, para que esse estudo, como a gente está fazendo agora, isso seja uma memória, a preservação da aliança. E agora, antes de terminar, eu quero trazer essa linha do tempo aqui para vocês, que a gente começou lá no Êxodo, ou seja, na saída do Egito, habitamos nas nossas sucotas, nossas cabanas no deserto, atingimos a terra prometida, construímos o templo, depois fomos para o exílio, retornamos e hoje reconstruímos a terra de Israel. Estamos fixados lá na nossa terra. E então, o que eu quero trazer para vocês aqui para finalizar é o versículo, que é o versículo 2 do capítulo 8 da Parashá, dessa semana, que fala: lembrarás de todo o caminho pelo qual o Eterno teu Deus te conduziu. Só que esse caminho não é simplesmente o caminho do deserto. É um caminho que começa lá na criação, como a gente já viu. Começa com a criação de Adão, de Eva, dos primeiros seres humanos, de tudo isso. Deus está junto conosco todo este tempo. Então a gente precisa ter sempre isso muito vivo na memória. E como eu disse, Moshe segue falando a uma população, a um povo que não passou todas essas dificuldades, assim como nós também não passamos. Mas a gente lê para lembrar, a gente lê para não esquecer.
O povo judeu é um povo que é chamado a lembrar. Deus raramente na Torá ele fala que a gente deve saber as coisas, a gente deve lembrar as coisas. Então, aí a gente daqui a algumas semanas, nos Yamim Noraim, nós vamos em Yom Kippur, nós vamos ter um serviço que é um serviço de memória, da memória daqueles que já se foram, do Iskor, e aí a gente segue lembrando, segue praticando a memória e sendo Am Israel. E nesse Iskor, a gente não só lembra aqueles que já se foram, como a gente também lembra aqueles que morreram na Shoah e os soldados que morreram defendendo o Estado de Israel. Então, pessoal, lembremos das coisas boas, lembremos dos ensinamentos divinos para a gente poder seguir nesse caminho. Muito obrigado. Encerro aqui. Já vi que o Jacobson tem uma pergunta. Pode falar, JB. Mas abre seu microfone. Eu estava pesquisando sobre a ideia mesmo, estava estudando sobre isso, que sempre me traz a ideia que o sagrado, o eterno, nos dá força, que seria, talvez, não sei se eu vou pronunciar a palavra certa, seria Koa, em Koa, força, Coar. nesse Koar. Nesse caso aí não é simplesmente a força intelectual, física, mental, habilidades, porque dizer é ele que te dá força para adquirir riquezas. Quer dizer, são todos o que nós estudamos, a nossa profissão hoje seria essa. Poderíamos Exatamente. trazer aqui, porque lá eles trabalhavam mais com a colheita, com a terra, de arar, de tudo mais. Hoje nós temos várias aptidões, profissões. Seria essa a ideia, nesse Sim, caso, para nós. isso é a ideia. A ideia de que a gente não. Tudo isso que a gente tem, essas aptidões, esses conhecimentos, o que a gente consegue com o nosso trabalho, tudo isso a gente só está conseguindo porque Deus permite, porque Deus está nos apoiando. Que Essa que é a ideia. também, Ou seja, a gente que também inclui a lembrar da nossa presença saúde, dele. né? Que ele nos dá esse bem-estar, além de Exatamente. tudo aquilo que nós possibilitamos e levantamos de manhã cedo, trabalhamos. Exatamente. Exatamente. Obrigado, JB, pela pergunta. Mais alguém? Mais algum comentário? Shalom, Moré. Oi, querido. Coloca voto pela aula espetacular. Obrigado. É, não é uma provocação, não, mas é uma coisa assim que às vezes nós colocamos etiquetas e falamos isso pertence ao ortodoxo, isso pertence ao liberal, isso pertence ao massorti, é fragilidade humana nossa de tentar pegar tanta coisa boa no judaísmo e começar a colocar em cabides. Uma delas você pronunciou aí, que foi o Birkat Hamazon. Existe uma poética, uma literatura lindíssima que os sábios colocaram: comerás, te fartarás e bendirás. E construíram um texto lindo. E eu já viajei muito por esse planeta e já cheguei à sinagoga nos Estados Unidos, uma sortie ou progressista, em que em algum momento, após comer o pão, o grupo começava a cantar Baruch, e começava a fazer o Birkat Hamazon de cor. E não eram ortodoxos, porque Verdade. isso não pertence à ortodoxia, isso pertence ao povo. Pertence ao povo. E aí eu jogo uma provocação. Por que que no judaísmo liberal, em parte dele, não incentiva mais, não ensina mais, não destaca isso como uma riqueza? Não quero dizer aqui um ritual fechado sem nenhuma criticidade. Por que que nós temos essa riqueza na nossa poética e, às vezes, há pessoas que não sabem nem o que é isso, né? Eu não estou aqui criticando liberais, não, porque eu acabei de dizer que eu estive em várias liberais que sabiam como se fosse um Adonolam, porque a gratidão se revela na memória, você mesmo disse isso, e nós temos uma
temos fontes literárias espetaculares que não pertencem a um cabide ou a outro, pertencem ao povo como uma herança coletiva. Estou só jogando aqui sem querer dizer que o Neshama faz isso. Eu quero Não, dizer por que que eu nós entendi. não. Você entendeu o que eu quis dizer, né? Que eu não quero que Entendi, ninguém ouça e entendi. está dizendo Eu que. acho que eu, você, o Rabino Davi, nós, como Morim que somos, nós temos que botar a carapuça e dizer que nós temos culpa nisso também. Porque muitas vezes a gente tem que ensinar isso também para eles. E as É pessoas verdade. muitas vezes não fazem porque não sabem. E não sabem porque não aprenderam. E nós que estamos nesse papel de tentar ensinar, às vezes a gente pode. Porque, por exemplo, eu estive, não estive com você, mas estive junto com você lá em Israel no final de 24. Todas as refeições que a gente fazia lá tinha Birkat Amazon. Todas. E o pessoal tinha uma colega dos Estados Unidos que é como você disse, ela sabia Birkat Amazon de cor. E ela é uma sorti, ela hoje é rabina ordenada. Já esteve aqui conosco, a Rabina Silvana. Então, assim, é a prática. A gente tem que praticar, a gente tem que trazer isso e ensinar. Eu tenho uma desculpa mais prática. Não, deixa eu falar agora também. Moré, eu acho que você tem toda a razão, tá bom? Sem tirar a sua razão, tá bom? A questão muito prática, enfim, a ocasião ideal para a gente fazer isso seria realmente quando a gente termina o serviço de Shabat, né? A gente comeu pão, a gente comeu outras coisas, eventualmente, né? No Kiddush de Shabat, não estou falando no Kiddush, né? Depois do serviço. Só que a gente tem duas questões práticas que não são intransponíveis, a gente precisaria pensar um pouco. Uma é a questão do tempo, né? Hoje a gente está realmente limitado no tempo que a gente pode ficar lá. E eu não estou exagerando, é limitado, assim, a gente tem que sair até tal hora. Claro, a gente pode tirar tudo da mesa 15 minutos antes e fazer o Birkat Hamazon, né? Não é desculpa, é que a gente acaba ficando um pouco limitado. E a gente, enfim, tem priorizado o Kiddush como um momento de confraternização, socialização, enfim, chame como quiser, né? As pessoas poderem conversar, porque durante o serviço a gente também pega no pé. Se o pessoal ficar conversando muito, a gente pega no pé, né? Então tem que ter um tempo para isso, né? Como diz o JB, socializar, né? O JB adora essa palavra, né? Enfim, essa é uma questão. A segunda questão é menos importante, mas faz diferença. As sinagogas que eu frequentei, e eu compartilho da opinião de vocês dois, e na Alemanha, principalmente no sábado de manhã, eu gostava de ir numa sinagoga Massorti, né, porque a sinagoga reformista não tinha serviço quase, quer dizer, uma vez por mês só, enfim, eu ia sempre na sinagoga Massorti, cantei muitas vezes lá e tal, e lá eles tinham um salão bonito lá embaixo, com mesas, né? Então o Kiddush era feito em todo mundo sentado, comendo em volta de mesa, e quando terminava o Kiddush, aí era uma festa fazer o Birkat Hamazon na mesa, sentado na mesa, que isso é o ideal para você fazer o Birkat Hamazon, sentado na mesa, com o livrinho, etc, etc, né? Tudo bem, tem muita gente que sabe decor, mas tem muita gente que precisa aprender ainda, né? Então o livrinho ajuda também, né? Enfim, a gente não tem as mesas lá no Neshama, tem uma, vai, sei lá, mas aqui não tem, dá para tirar tudo daquela mesa. Vamos fazer uma experiência. Eu gosto da ideia. A gente, na época enfim, muito tempos atrás na CIP, né? O Theo incentivava, o Moretel incentivava as pessoas a fazerem o Birkat Hamazon, não chegou a pegar, né? A gente fez algumas vezes, ou muitas vezes, mas não, enfim, acabou não pegando e talvez pelos mesmos motivos, mas não é nenhuma questão ideológica, não é nenhuma questão litúrgica, uma questão religiosa, filosófica, nada disso, é simplesmente pragmático, assim. Precisamos comer, socializar e cair fora da sinagoga porque tem gente querendo usar a sala depois, o salão depois. Mas vamos pensar em alternativas. Quando tiver a nossa sede própria, a gente faz, né, Davi? Aí a gente vai ser bem diferente, é verdade. Jacobson deu a pista, a melhor pista, né? Quando a gente tiver a nossa sede, a gente não vai precisar ir embora, exceto que minha mulher vai pegar no meu pé se eu chegar 3 da tarde em casa para almoçar, mas fora isso, dá para a gente ficar mais 15 minutos e fazer. É verdade, você tem razão, Jacobson. Não, Talvez seja o melhor caminho. permitam-me. Claro, Eu não sei de cor, tá? Que fique claro aqui que eu não estou fazendo propaganda. A tradição nos orienta a ler o texto em hebraico. Você tem sim, que olhar sim. para a letra, tá? Então quero dizer aqui que eu não sou estrela. Eu pego o texto, eu estou dizendo assim que no mundo não ortodoxo,
às vezes, por ignorância, algumas pessoas desconhecem certas riquezas poéticas que pertencem a todos nós. É isso que eu quero dizer. Não ficou claro. Eu não foquei no Nechamar, não faz. Eu não, essa frase eu não falei. Eu Não, disse que eu sei. existe. Estou só deixando claro que existem pessoas que às vezes falam, isso eu não faço porque eu não uso preto. Não, mas o que tem a ver usar preto e branco? Você já leu essa liturgia, essa poética? Não. Aí quando a pessoa lê, e exatamente ele, Birkat Amazon, está nessa paraxá, o Moré Celso acabou de falar isso, Sim, sim, né? sim. E a ordem até como é que é? Comerás, fartarás e abençoarás a E a Deus, halta né? vesavata Por overá. que que é essa ordem? Não é, você não faz uma benção antes, né? Então, assim, foi só um comentário sobre realmente a gratidão é a prova, tá na Neshama, tá na nossa alma ser agradecidos e temos para todos os gostos, bênção e gratidão por qualquer coisa. Eu estava no aeroporto de Tel Aviv, um pastor, veja, não era judeu, era um pastor, falou palavras de sabedoria belíssimas, e ao lado tinha um rabino e fez uma bênção. Né? Existe uma bênção quando você escuta um sábio. E ele sabia que aquele sábio não era um judeu. E eu achei, então, assim, Baruch atah Hashem Elokeinu, bendito sejas tu eterno, que dá sabedoria ao homem, que dota. E ele, então, assim, nossa liturgia, nossa literatura tem essa fonte inesgotável, né, de gratidão, como bem disse o Moré. E é isso. Parabéns mais uma vez, viu? Aula Obrigado. espetacular. Obrigado, querido. Obrigado. Já também queria falar isso? É que a gratidão tem eu acho que é o Salmo 103 que diz: Bendize a minha alma ao Senhor e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome, né? Bendiga a minha alma ao Senhor e não se esqueça de nenhum só dos seus benefícios. Eu acredito assim que a gratidão é uma das máximas da vida humana, da sua espiritualidade, da sua humanização. Então, um ser humano que não é grato por tudo aquilo que ele recebe dia a dia, seja da família, das pessoas, de tudo, né? Então, ele é uma pessoa, penso eu, vazia. Então, a gratidão está em tudo. Tudo que nós vemos, sentimos, experienciamos, socializamos tudo. Então, a gratidão precisa estar com o ser humano. Perfeito. Perfeito, JB. Só para ilustrar o que o Aguinaldo falou, Davi, me permite um minutinho. Quando a gente vê um sábio judeu, a bênção que a gente faz é Shehalak Mechachmato Lireav, ou seja, que compartilha a sua sabedoria com os teus fiéis. Quando a gente vê um sábio que não é judeu, Shenatan Mechachmato Levassar Vadam, ou seja, que doa a tua sabedoria para os seres humanos. Muito bom. Estão todos convocados, antes da palavra Bia, estão todos convocados para cantar o Birkat Amazon nesse sábado. A gente pode fazer o reduzido para começar, vamos aos poucos. Tem uma versão reduzida e tem a versão completa. A versão completa precisa para uns 10 minutos. Fala, Bia. Abre seu microfone, Bia. Abri, é que eu tirei do fone aqui, que eu não estou acostumada com esse fone da Fábia. Shalom a todos. Eu só quero completar uma coisa que eu achei interessante, primeiramente, o que Jacobson falou, né, em relação à gratidão. Eu acho que tem alguns momentos da vida que a gente passa com muita dificuldade, e eu imagino até desde os tempos antigos, deserto, né, até a destruição, todos os momentos, se a gente pega os piores momentos, em algum momento acho que o pessoal falou, por que eu vou agradecer, né? E hoje em dia, atualmente, colocando para o nosso tempo de hoje, eu acredito também que às vezes a gente fala assim, nossa, romantizar demais, né? Eu agradecer por uma coisa ruim que está acontecendo. Imagina, e não é romantizar, mas é o fato de agradecer a Deus já se antecipando pelos recursos que Deus vai dar para a gente resolver alguma situação. Então, Deus sempre vai deixar alguns recursos à disposição e só vai, como se diz, entender quando a gente receber. Esses dias eu ouvi até uma historinha de um rabino falando sobre um rei, né, que tinha um moço querendo falar com ele e ele não conseguia falar com o rei, e aí um outro foi lá e conseguiu, e ele perguntou por quê. Falou, porque ele queria agradecer ao rei
Aí falou, mas como assim agradecer ao rei? Ele entrou fácil ou não? Porque você só quer pedir, e o rei gosta de pessoas que agradecem. E aí o rei perguntou, né? Ah, mas você tem alguma coisa para você dar? Que você queira, eu te dou. E ele falou: não, não, não precisa, não, rei, eu não quero nada. Mas o rei falou: não, eu vou te dar mesmo que você não queira. Então, assim, a gratidão é um exemplo assim para a gente seguir, tendo ou não recursos, porque o recurso já está na mão de Deus, só que só vai estar disponível a nós quando agradecermos, reconhecermos a grandeza de Deus para nós, né? E quanto ao agradecimento, eu sempre me lembro da Abigail, porque a gente vai fazer, ela sabe todos, praticamente quase todas as bênçãos. E aí ela faz a bênção da água, tudo em hebraico. E faz a bênção, eu tenho que esperar tudo, ela faz a bênção de cada alimento que está lá, dos vegetais, disso, daquilo, depois de tudo, agora pode comer, pode, agora fiz de tudo. E ela faz rapidinho, porque ela já sabe. E aí é isso, agradecer é uma coisa muito importante mesmo. E já fez até milagres na minha vida em relação à gratidão. É o fato não só da gente agradecer por fora, mas sentir grato por estar vivo mesmo e ter a oportunidade, né, na vida de muitas outras coisas e ser usado também como recurso para outras pessoas. Ô Bia, tem um segredinho. Fala pra Bibi que tem um segredinho. Tem um Você faz uma porquê. refeição e coloca pão na refeição, você faz o almoço, tá tudo resolvido. Não Ó, precisa oh, fazer Bia, você ninguém. está escutando, né? Ah, Ah, tá aí a Bibi? tá aqui. Ah, o Bibi, escuta, O fogão Bibi. aqui. Se Ah, fizer o então, almoço, tá tudo resolvido. Não precisa fazer eu já nenhuma sabe, outra Bia. vez, tá bom? Não vai E precisar da tem, liturgia toda, não. e Pode se fazer, não você tô falando que não pode, mas vocês não precisam ficar esperando 10 minutos ela fazer todas as bênçãos. e tem a Olha, bênção coringa que é. E tem a bênção coringa que é Shehakol e Ria Bidvarô. Ou seja, Se essa não serve pra tiver qualquer pão, se coisa. não tiver pão, é verdade. agora ficou mais fácil. Então facilitou a nossa vida aí. Com uma só você Obrigada. resolve tudo. Muito Mais algum bem. comentário, perguntas, críticas? Só um comentário rápido sobre esse assunto que nós estamos falando sobre as bênçãos, né? Vocês sabem que na Torá, todas essas bênçãos que a Bia acabou de citar, né, que são feitas antes da refeição, não existem. Não tem nenhuma bênção para ser feita antes da refeição. Na Torá, a única bênção que tem é depois da refeição. Né? Ve'achalta, ve'savata, uverachta, né? Você vai comer, vai se satisfazer, saciar, né? E vai abençoar, vai agradecer, né? E, e putz, é super fácil explicar isso, né? Nós seres humanos, né? Acho que o Celso comentou, temos a incrível capacidade de esquecer, né? De esquecer rapidamente, né? Esquecer de onde vieram as coisas, né? Então a gente tá com fome, obviamente a gente vai rezar para Deus. Deus, por favor, me dê comida. Tá com alguém doente na família, putz, vamos rezar para Deus nos dar cura, né? Ou dar cura para essa pessoa. Enfim, por aí vai, né? Vamos fazer uma viagem, vamos rezar até Tefillat Haderech para ter uma boa viagem, né? Mas a Torá e não todo mundo, obviamente, né? A Bia, um exemplo aí de gratidão, né? Trouxe vários exemplos, mas muita gente acaba depois falando, legal, já foi, já não estou mais com fome, agora vamos seguir em frente, vamos para o próximo passo, né? E aí é onde a Torá entra e fala, ok, não é nada disso, você tem que agradecer depois, não antes. Antes não precisa, mas depois precisa agradecer. Porque é nessa hora que é importante você lembrar, como tão bem o Celso trouxe hoje, lembrar de que tudo isso vem de Deus, né? Por mais que tenha agricultores no meio, enfim, tem um monte de coisa no meio, mas tudo isso vem como diz, aliás, o trecho da Torá também da semana, da chuva, né? Que Deus vai prover se você seguir as mitzvot, etc, etc. Então essa chuva tem tudo a ver com a comida, né? Que a gente vai comer depois. É Então, muito legal. Isso eu não sabia, ó. Muito bom. não tem. É uma coisa, uma coisa muito inteligente, né? Vamos dizer assim, doutora, eu acho. O segundo parágrafo do Shema faz parte dessa paraxá. Isso. Tem uma aula, que eu não vou desandar a falar sobre isso agora, mas acho que foi ano passado que eu dei esse estudo, conduzi o estudo, e eu fiz uma comparação entre os vários parágrafos do Shema
e coisas parecidas e coisas diferentes que tem entre um e outro, porque tem coisas muito parecidas. E é bem, eu tô olhando aqui pro lado, porque tá aqui do meu lado, eu fiz tudo colorido, eu não sei se alguém lembra, mas tá gravado, tá no YouTube, com certeza. Se procurarem essa paraxá, vão achar no YouTube. Do ano, acho que foi ano passado, deixa eu ver se eu botei a data aqui. Não, já faz mais. Foi 2022, faz bastante, nem sei se tem no YouTube, não, capaz de não ter no YouTube. Fala, Rê. Fala, Rê. Então, logo que eu comecei a tomar contato com o judaísmo, que faz um bom tempo, mas eu nunca me esqueci que tinha uma bênção que a gente fazia, um substitutivo, pelo Birkat Hamazon. É uma bênção em aramaico, ela falava assim, Berichu harahamana elahana malka de alma de haidi pita. E ela servia como um agradecimento ao misericordioso que nos dá, Rei do Universo, que nos dá o pão. Eu sempre rezo essa bênção curtinha, esse agradecimento curtinho. Acho que seria interessante, às vezes, divulgar para a gente. Entre os sefaradim também tem uma bênção, que é bem curtinha. Eles falam, e a comimos e a bebimos graças a Deus por el pan. Pronto, acabou e vambora. Então, não, Em ladino essa alguém abaixou também meu. tem. Linda aula, Mauricécio. Obrigado, Muito obrigado, bonito. querido. Obrigado. Mais algum comentário? Se não tem mais perguntas, como estamos quase na hora, eu só queria aproveitar 2 minutinhos para falar do que vem pela frente. Hoje é quarta. Sexta, amanhã não temos nenhuma atividade, mas sexta-feira temos Kabbalat Shabbat, temos força de expressão, né? Teremos um Kabbalat Shabbat no Residencial Einstein, na Vila Mariana, a partir das 18h30. Não é uma atividade do Neshama, mas todos estão convidados a participar se quiserem. Residencial de idosos do Einstein. Se quiserem, é só me avisar, eu deixo o nome de vocês na recepção, eu e a Bárbara estaremos lá. Sábado de manhã temos Shacharit, Shabbat, da Parashat Ekev, a partir das 9h30 em Higienópolis. Que mais? Semana que vem eu não vou falar, depois sábado eu falo, mas temos atividades normais na semana que vem. E no dia, 2 atividades extras ou diferentes que nós vamos ter. Na semana que vem, não essa sexta-feira, na outra sexta-feira teremos um Kabbalat Shabbat Nefesh, dia 7 de agosto, né? Já estaremos em agosto até lá. 7 de agosto, um Kabbalat Shabbat Nefesh. Para quem nunca esteve, é uma super oportunidade, porque não é toda hora que acontece o Kabbalat Shabbat nesse formato. Amanhã vocês devem receber o convite e, enfim, depois a gente vai divulgar o lugar onde vai ser, às 19 horas na sexta-feira, dia 7. E no dia 16 de agosto, na outra semana, só que num domingo, às 4 da tarde, teremos uma sessão de debate do filme Odisseia, assim que é o nome, né, Carol? Então, para quem quiser participar, essa sessão de debate sobre esse filme vai ser conduzida por 2 amigos nossos, né, a Mônica Gutmann e o Jorge Gabani. E só precisa assistir o filme antes, tá bom? Não vai passar o filme, a gente não vai passar o filme, são 3 horas de filme. Então o filme está no cinema, então assistam o filme e se preparem para esse debate. A ideia é fazer isso como forma de preparação para os Yamim Noraim, para as grandes festas, tá bom? Mesma coisa, vai. Não é. Eu falei com o Jorge e com a Mônica, Davi, e eles falaram que, assim, seria legal se todo mundo pudesse assistir o filme, porque faz parte. Mas não é que você não possa participar, porque Não é você sine qua não. non, tá bom. É,
Não, tá bom. não assistir o filme. Quem lê o livro também vale, obviamente. Então, pode ler o livro. Tem 10 dias para ler, 15 dias para ler o livro. Aí deve ser muito E vai fácil. ser muito legal, a gente está preparando também o- as indicações, o envio, vai ser bem bacana. Por último, 11, 12 e 13 de setembro, Rosh Hashanah, nesses 3 dias, né, nos horários que já foram indicados, e dia 20 e 21 de setembro, estou falando 11, 12, 13, 20 e 21 de setembro, nossas atividades dos Yamim Noraim, as grandes festas, precisa se inscrever, a gente já mandou todas as informações, tem no Instagram, tem no Facebook, e quem não tiver recebido e quiser só pedir, a gente manda o link. Os dois são 2 links, um link para se inscrever e um link para um documento de uma pagininha que tem todas as informações sobre grandes festas, tá bom? Então, se alguém não achou no grupo ou se perdeu, avisa, a gente manda de novo, tá bom? Acho que é isso. Então tá bom, Celso, super obrigado aí Obrigado a vocês. Obrigado a você, pela obrigado a todos os aula. presentes. E, bom, enfim, nos vemos, se Deus quiser, ou na sexta, ou no sábado, ou, enfim, qualquer um dia desses aí. Isso Tá aí. bom? Boa Boa noite noite, para gente. todos. Obrigada, Moré. Boa Obrigado. Boa noite. noite. Boa noite, obrigado, Moré. Obrigado, queridos. Obrigada, More Celso. Obrigado. Linda aula. Obrigado. Muito. Obrigado. Pois vai. Obrigado. Boa noite, gente. Boa noite. Noite.